saúde. A gente sempre fala aqui que a saúde começa pela boca. A gente é o que a gente come. E é inquestionável que uma alimentação saudável é fundamental em todas as etapas da vida, não é? Só que, gente, a partir da meia-idade, um período que vai entre os 35 e 50 anos, as escolhas do cardápio ganham um peso maior. A gente precisa dar mais atenção a alguns nutrientes. A gente precisa, sim, deixar de lado, dentro do possível, é claro, hábitos prejudiciais que podem aumentar a inflamação do nosso organismo. E para a gente conversar mais sobre esse assunto, hoje eu recebo uma querida, excelente nutricionista, Valéria Bartoli. Seja bem-vinda, Valéria. Obrigada por estar aqui com a Olá, gente. Cláudia. Alegria te receber, viu? Muito obrigada. Sentar aqui, eu sentar do seu lado, para a gente falar então sobre alimentação. A gente percebe, mesmo sem ninguém falar, que com o tempo a gente vai ganhando peso, a gente vai ficando mais suscetível a doenças, parece que a imunidade dá uma caída, né? A gente precisa controlar aí, isso tudo melhora com a alimentação. Melhora com a alimentação, sem dúvida, Cláudia, sem dúvida. Realmente, depois dos 40, como você disse, é uma fase que a gente precisa de mais atenção. E a gente pode começar falando do básico, né? Independente dos micronutrientes, os macronutrientes são de fundamental importância para a gente realmente manter a nossa vitalidade, energia, bom humor, né? Saúde óssea. Então, eu gostaria de começar falando sobre as proteínas, né? Bastante gente acaba não adequando bem as proteínas na ingestão diária. E o que eu sempre recomendo, que é uma dica bem legal, é de fracionar as proteínas ao longo do dia, não só de manter as proteínas em almoço e jantar, que a gente fala de proteínas que têm uma densidade nutricional maior, são as proteínas de origem animal. Existem as proteínas de origem vegetal, a gente fala de grãos, as leguminosas, cereais, mas realmente a densidade nutricional vem das proteínas de origem animal. A gente pode ter uma alimentação equilibrada, numa alimentação à base de plantas, uma alimentação vegetariana, sem dúvida. Precisa de um acompanhamento um pouco melhor, mas uma alimentação onívora, a gente realmente consegue um equilíbrio melhor. Pensando então em fracionamento de proteínas, o café da manhã é um momento muito importante que o corpo precisa de proteínas para questão de saúde mental, cognição, né? Pensando em massa óssea. Se você realmente, o hábito, né, do brasileiro acaba sendo um pãozinho com manteiga, café com leite, falta proteína. Então é legal colocar ovos, legal colocar queijos. Tem gente que pode fazer outros tipos de alimento, até um sanduichinho, de um franguinho que sobrou ontem. Isso é mais difícil, né? Mais para quem treina. Mas, assim, o normal, a gente pode pensar na proteína. Sabe que ontem a gente falou bastante sobre, até um médico neurologista trouxe um estudo muito moderno da Nature, falando sobre os efeitos dessa variação hormonal no climatério e menopausa, no nosso cérebro. Você assistiu? E aí você falou agora dessa parte cognitiva. A proteína também atua nessa parte cognitiva? Sem dúvida, sem dúvida. O nosso cérebro é basicamente água e gordura. Porém, temos 7% de proteína no cérebro também. Então, as proteínas, você imagina que elas são enzimas, neurotransmissores, receptores e transportadores. Tudo que a gente precisa para o nosso organismo funcionar são proteínas, né? Então, realmente a gente precisa de um consumo adequado ao longo do dia, como eu disse. Então, deveria ser inegociável um ovo de manhã, né? Inegociável. Fora que o ovo é cheio de luteínas, é a xantina, que você acabou de falar, para prevenir degeneração macular, né? Que é uma doença característica da idade. Bom, o ovo tem proteína, tem as gorduras boas, tem colina, que é excelente para cognição, realmente para saúde mental. Então, ovo
é um excelente alimento. Quando sem a dúvida. gente lembra do café da manhã do brasileiro, você lembrou, né? O pãozinho com manteiga, café com leite, às vezes alguém come um queijinho. É, Mas o queijinho é uma fatia, vai, no máximo 2 fatias. Quanto de proteína tem numa fatia, 2 fatias de queijo? olha, É a pouco? gente é pouco. É pouco. A gente complementa. O que a gente costuma falar sobre a proteína é que vai somando, né? Tudo que você ingere ao longo do dia. Então, é um ovo, é um pouquinho de queijo, a ricota, um iogurte, por exemplo, vamos dizer, vai, uma porção de iogurte, 100 gramas de iogurte, o iogurte natural, né? Que a gente fala de fermento e leite só. Esse é o iogurte que a gente recomenda. Ele vai ter 4 gramas de proteína. É pouco. É pouco, né? 2 ovos mexidos tem quantos? Um ovo tem 6 gramas de proteína. Então, 2 vão ser 12, mais o queijo. Aí você tem um pouquinho de proteína legal para o seu café da manhã. Perfeito. Pronto, já tem uma receita. Vou parar aqui no café da manhã. Claro que Sim. vou continuar com a Valéria. A gente vai desmembrar isso aí. Você vai aprender de uma vez por todas a comer direitinho. Não dá pra brincar. Passamos dos 40. Eu fico vendo ontem, Valéria, o tanto de reclamação das mulheres que, assim, no meu Instagram, reclamando delas, né? Ah, eu não tenho mais pique, eu não tenho mais força de vontade pra nada, eu não tenho mais prazer nenhum na vida. Mas todas muito cansadas, todas muito queixosas de déficit cognitivo. Déficit cognitivo. Mas isso tudo a gente pós-Covid. vai também, claro, a gente falou de reposição hormonal, mas a gente também vai adequando com a alimentação, não Sem é? dúvida, sem dúvida. Uma fonte de proteína importantíssima que eu esqueci são as proteínas vegetais, como edamame, a proteína da soja, o tofu é maravilhoso, riquíssimo em cálcio. Que a gente pode colocar no café da Isso manhã pode também. colocar no café da manhã. Nossa, eu e a nutricionista Valéria estamos conversando sobre a alimentação adequada a partir dos ENTA, né? A gente pensa em ENTA, pensa em, vai, 40, 50, 60 e por aí vai. Ah, sim. Tem que mexer tem na que ir. alimentação. A gente já deu uma introduzida no assunto. Ela falou, antes do horário eleitoral gratuito, sobre a importância da proteína e a gente meio que introduziu o que seria o café da manhã ideal, não é isso? É isso. Ela não pode parar no café da manhã, né? Não, temos que continuar ao longo do dia, realmente nutrindo as nossas células. Eu queria te fazer uma pergunta. Você falou de macronutriente e de micronutriente. O que seriam os macronutrientes? Os macronutrientes são o grupo das proteínas, carboidratos e as gorduras. Esses são os macronutrientes que fazem a base da nossa alimentação. E os Os micronutrientes? micronutrientes são minerais, vitaminas, polifenóis, e aí por aí vai. Por isso que a gente tem que ter uma alimentação variada, para ter Sim. macro e micronutrientes. Exatamente. Os alimentos são compostos de vários nutrientes. É muito difícil ter um nutriente só no alimento. Mas tem uns alimentos que são considerados fonte daquele nutriente. E aí tem os ricos naqueles nutrientes. Essa é a diferença. Quando é fonte, é o que tem maior grau daquele nutriente. Perfeito. É a Você fonte. falou que a proteína ela é super importante para uma série de questões, inclusive para nosso desempenho cognitivo, né? Mas também não é só proteína. Eu tenho visto muita gente falando assim, eu não quero mais comer carboidrato, porque carboidrato engorda. Isso é verdade? Não, isso não é verdade. A gente precisa aprender a comer o carboidrato nos momentos adequados do dia, quantidades, e existe uma questão do carboidrato ser de alto índice glicêmico, que é uma tabela, né? Ou de carga glicêmica, que diz respeito à quantidade e à qualidade desse carboidrato. Então, quando você escuta, coma um carboidrato de baixo índice glicêmico, mas muitas vezes é assim, o índice glicêmico não quer dizer tudo, porque a melancia, por exemplo,
ela tem um índice glicêmico alto, ela tem 92, é comparado à glicose, né, essa tabela. Ela tem 92, mas é óbvio que a carga glicêmica dela é muito interessante, porque ela tem muita fibra e muita água. A melancia, ela é basicamente água. E para você ter essa carga glicêmica altíssima, você teria que comer uma melancia inteira, coisa que a gente não faz. Então, se você comer uma porção de melancia, ela vai ser riquíssima e não tem isso de índice glicêmico. Quer dizer, você precisa conhecer um pouquinho, né, as características dos alimentos. Olha que importante isso. Aí você disse que no café da manhã é importante a gente colocar uma proteína, mas se for colocar um carboidrato, porque é importante também colocar um carboidrato? Sim, tudo depende. Se você vai praticar uma atividade física extenuante a partir de 30 minutos, 1 hora, como o seu corpo se sente, o que acontece é que o nosso organismo, ele transforma a gordura em energia. Tá? Então, se você não der fontes de carboidratos para o seu organismo, através do fígado, ele vai transformar essa glicose necessária para o cérebro, né, e para a energia. Mas existe uma questão bem interessante de ordem dos alimentos. Então, você começa o seu dia com gordura, proteína, uma gordura boa, proteína e pode colocar o carboidrato. Mas se você colocar ele no final, assim, da refeição, ele já baixa essa questão do pico glicêmico. Nossa. O que a gente quer evitar é isso. Então, aquela frutinha para começar o café da manhã já é um erro. É médio erro. Você pode pôr, por exemplo, uma semente de linhaça em cima da sua fruta. Você já vai ter a fibra, você vai ter a gordura boa da semente de linhaça. A semente de linhaça, ela é fonte vegetal de ômega 3. E você já faz essa mistura. Então, tem gente que gosta de começar com a fruta. Mas, idealmente, eu falei na ordem dos alimentos. Agora, se você atenua esse pico glicêmico, porque você não come a fruta sozinha, você coloca um pouquinho de gordura junto nela, ela já não faz esse pico glicêmico. Que maravilha. Bom, eu já inverti essa ordem na minha cabeça e a partir de hoje vai ser: começo com o meu ovinho e aí depois eu vou pro meu mamãozinho com uma linhaça. Pode ser aveia no lugar da linhaça ou outro cereal? A aveia, ela tem um pouquinho de proteína, mas ela é mais carbo, né? A linhaça, ela é fonte de gordura boa. Tá. Sim, E é sim, o importante ter ômega essa 3. gordura boa. O ômega 3 é a nossa... Apesar de que eu suplemento meu ômega 3, eu falo pra vocês e amo, né? Daqui a pouco eu vou falar inclusive dele, porque é importantíssimo mesmo. Né? Importantíssimo. Às vezes a gente não consegue dar alimentação, né? Isso é uma outra questão, mas aí tem que ter o acompanhamento individual. É muito complicado, né? Suplementar sozinho. Porém, na alimentação, E o que eu sempre falo é que a alimentação precisa ser variada. Não é interessante comer todos os dias a mesma coisa, porque fatalmente o seu organismo vai ter alguma deficiência, alguma carência nutricional. Perfeito. Aí vamos baixar um pouquinho. É importante ainda, porque cada médico, cada nutricionista fala uma coisa e a gente vai ficando tudo doido, né? Tem que comer de 3 em 3 horas, aí depois vem outro. Não tem que comer de 3 em 3 horas. Tem gente que vem, tem que fazer jejum intermitente. Aliás, é muito tem que, né? O que de fato faz sentido? De fato faz sentido é individualidade. Individualidade genética, individualidade bioquímica. Então, depende. O comer de 3 em 3 horas está errado? Não, não está errado. Depende do que você come, os horários que você come. Fazer jejum intermitente é maravilhoso. Jejum intermitente, você sinaliza para as suas células realmente uma questão de falta. Quando falta, o seu organismo busca alternativas para fazer todas as funções que o seu organismo precisa. E isso é interessante, isso é chamado de hormese, né? Assim, então, o jejum intermitente é muito interessante, mas também é interessante não deixar faltar nutrientes quando você faz o jejum intermitente, né? E não, porque se você pula uma refeição, podem faltar nutrientes ao longo do seu dia. E a gente sempre fala do que é necessário consumir
por dia. Então, quanto você precisa de cálcio por dia? Essas são as tabelas que a gente segue, né? E é importante a gente ter conhecimento dessas tabelas para poder fazer boas escolhas, né? Exatamente. Bom, vamos lá. A gente tem aqui alguns alimentos que, pelo que eu estou entendendo, são necessários nos ENTA, é isso? São interessantes, porque eles são complementos, né? Muitos deles aqui a gente pode associar à nossa alimentação. E por qual você quer começar, Cláudia? Eu quero começar na linhaça, porque você falou da linhaça, que é uma oleaginosa, né? É uma gordura boa, mas eu já ouvi falar muito que a gente não deve comer a linhaça em grão inteiro, porque o corpo não absorve. Isso é mito ou é verdade? É verdade, absorve um pouco menos. Depende, uma coisa bem importante é falar da mastigação. Então, se você mastigar bem junto com a fruta, a linhaça, ela vai ser triturada na boca inicialmente, né? Como a gente fala, estômago não tem dente. Então, agora, para uma absorção melhor, é interessante bater a linhaça. Faz a farinha da linhaça. Tá. Faz a farinha da linhaça. Eu conheço umas pessoas, eu nunca fiz, mas eu já vi amigas, quando chego lá no café da manhã, elas tomando uma gosma de linhaça, que põe a linhaça na água de noite e toma no dia seguinte. O que é isso? Ela faz uma mucilagem, né? E ela é realmente alimento para as nossas bactérias boas, ela é uma fibra, ela é muito interessante para ativar nossos movimentos peristálticos e tudo, para melhorar a sua digestibilidade. Isso seria interessante para todas nós de ENTA? Também pode usar dessa maneira. Essa mucilagem é muito interessante. E aí, como é que a gente faz? Coloca... Porque você, na água, você já puxa todos os nutrientes do alimento. Ah, e aí eu não preciso comer a sementinha. Não precisa. Mas ela vai ficar molinha e aí você vai acabar comendo junto. Ah, ela vai ficar mais então amolecida. eu coloco a linhaça e... A chia também faz isso, E aí coloca um pouco de água. Isso. E aí no dia seguinte eu tomo isso. Coloca na fruta, coloca no suco, no iogurte, no shake. Maravilha. Olha Sim. lá. Um hábito bom da gente ter, né? Que é legal. Porque a linhaça é a fonte do ômega 3 vegetal. Tá, joia. Tem outras coisas além do ômega 3? Tem outras coisas. Ela tem as gorduras, ela tem um pouquinho de ômega 6, ela tem um pouquinho de cálcio, ela tem um pouquinho de alguns outros nutrientes, pouquinho de magnésio. Então é nutriente rico. Isso. Aqui a gente tem o quê? Semente de abóbora. Tá. Semente de abóbora, eu acho uma delícia, salgado de comer de petisco, mas não é o ideal, né? É ideal, pode sim, ser? Sim, melhor do que a torradinha, né? Se for em excesso, a torradinha é um petisco maravilhoso. Eu gosto de colocar em salada, dá para colocar, dá aquele crocró gostoso, né? A semente de abóbora, ela é fonte de magnésio. É muito interessante. Agora também tem um pouquinho de ferro, ela é uma gordura boa, né? Tem um pouquinho de ferro, tem cálcio, ela tem outros nutrientes além do magnésio. Aí a gente ensinou outro dia aqui, que eu achei muito legal. Quem quiser pode buscar, inclusive no nosso Instagram ou no nosso canal do YouTube, uma receitinha de granola salgada para colocar em cima da saladinha, que tem semente de abóbora, que tem semente de girassol, fica uma linhaça. delícia, por sinal. Sim, muito gostoso. Muito. Aqui é o quê? Aí é o gergelim. Para que serve o gergelim? O gergelim é fonte de cálcio. Uma das fontes de cálcio, mas também tem gordura boa, um pouquinho de ômega 6, um pouquinho de ômega 3, tem um pouquinho de outros nutrientes, ferro, magnésio. Aquele gergelim que a gente encontra cálcio. no pãozinho, um pãozinho com gergelim, é o suficiente para nossa alimentação? Quanto de gergelim a gente tem que comer? A gente sempre fala uma colherinha de sobremesa, se você colocar, já vai adicionando. Outras coisas são fontes vegetal, né? De cálcio fora os derivados lácteos. Então tem o brócolis, o espinafre. É o que eu falei no começo, você vai somando nutrientes ao longo do seu dia em todas as refeições. Perfeito. Aqui a gente tem a castanha, essa castanha do Pará, castanha da Índia, do Brasil, castanha do da Brasil, Índia. Né? Essa castanha, para mim, é a minha preferida. Só tem um problema com ela que dá vontade de comer mais do que uma. A gente pode comer quantas? Isso que eu ia falar. Depende de cada organismo, mas a gente fala de 1 a 3, né? Porque realmente ela não pode
ser ingerida em excesso, porque ela tem muito selênio. E o selênio é um dos minerais que pode ser tóxico se suplementado ou ingerido em excesso. Então, a castanha do Pará não precisa nem suplementar o selênio se você comer a sua castanha do Pará todos os dias. Perfeito. Aí eu queria fazer um parênteses do seguinte. Muitas mulheres, e tem muitas telespectadoras, que experimentam a delícia de ter um hipotireoidismo depois dos 40 anos. Eu digo que delícia porque até a gente descobrir que é hipotireoidismo e equilibrar essa tireoide, a gente sofre, né? Sofre com desânimo, com tristeza, engorda, com cansaço, dor na Sim. perna, etc. É verdade que mesmo a gente suplementando o nosso hormônio da tireoide, a gente precisa de uma dose de selênio para poder dar uma ativada nisso tudo e melhorar esse sistema? Sem dúvida. Inclusive, para remissão, né? Existe a Olha. remissão do hipotireoidismo. Sim, se você tiver os nutrientes adequados, então, zinco, selênio, iodo em doses adequadas, ferro, vitamina A, são importantíssimas para a tireoide. Olha, Aristóteles fala, seja seu alimento, seu remédio. Sim, sem De fato dúvida. é. E o que é isso aqui? Esse é o nibs de cacau. Ele também dá uma crocância, pode ser colocado em fruta, assim como a gente falou da linhaça, na fruta da manhã, o cacau, ele é fonte de gordura, ele tem polifenóis. Os polifenóis são agentes poderosíssimos para o nosso organismo, capazes de mudar a nossa expressão gênica. Então, o cacau é um deles, o chá verde, o chá preto, mas o nibs de cacau pode ir com abacate, pode ir. Então, você imagina ele, para bom humor, para depressão, ele é fonte de triptofano. Mas quanto de níveis de cacau a gente deveria ingerir por dia? A gente fala Ou por semana, vai, que às vezes não precisa ser todo dia. Não, vai variando, Tá. né? Uma Como a colherinha gente de falou no café é o começo. suficiente? Não, pode ser um pouco mais, uma colher de sobremesa, uma colher de Eu acho sopa. tão amargo e é difícil Ele é amargo. de dissolver, né? Mas você colocar um pouquinho, pode ser o cacau em pó puro, mas para fazer uma mousse, por exemplo, com abacate. Faz uma mousse e coloca um nibs lá. Isso, uma mousse com boa o ideia. cacau, adoça com algum melzinho, alguma coisa, aí Joia. coloca o nibs, dá aquela crocância na sua mousse. Perfeito. A gente já falou do ovo, né? Que tem bastante colina. O ovo é riquíssimo, né? Proteínas, A proteína, zeaxantina. exatamente. Não dá pra ficar sem. O iogurte. O iogurte natural, né? Iogurte, sem adição de açúcar. Então, ele vai ser uma fonte de prebióticos, né? O alimento para suas bactérias, um alimento para suas boas bactérias, exato, do trato, né? Digestivo. E ele tem cálcio, tem um pouco de gordura. O iogurte realmente, junto, ele é um fermentado, né? E eu queria falar dos fermentados, que é uma excelente opção para a gente incluir assim, a vida inteira, mas depois dos 40, porque ativa o sistema imunológico, ele é alimento para as boas bactérias, como a gente falou. Realmente os fermentados, os picles, o vinagre, o iogurte, todos os vegetais fermentados são, assim, para saúde mental, Cláudia. Vegetais fermentados, fiquei com dúvida. O que, por exemplo? Todos os vegetais O quê? você Me dá um fermenta. exemplo. O repolho, a selga, fazer sabe? aquele- Aquele quinte. Sei. E aquela preparação alemã de repolho. Isso, exatamente, exatamente. Porque assim, é o seu probiótico. Então, em vez de suplementar probiótico, você tem o seu probiótico natural fazendo fermentados. Aí a minha amiga que ama umas gordices, ela tá falando assim, e pão de fermentação natural, doutora? Muito melhor do que o pão sem ser de fermentação natural, porque ele já sofreu a quebra daquela gordura que é de difícil digestão, né? Então, dá a proteína do glúten. Então, realmente, o pãozinho de fermentação natural... Ele é mais saudável. Ele não vai entrar nessa lista de fermentados tão maravilhosos, mas ele vai ser uma opção interessante para o glúten. Perfeito. E aí, pra terminar, o que a gente tem? A gente tem Verdes escuros. os folhosos verdes escuros, porque eles são importantíssimos. Tem ferro, tem cálcio, tem a vitamina B9, a gente falou
né, muito de gorduras, proteínas e tudo, mas as vitaminas, gente, as vitaminas do complexo B, muitas vezes elas faltam na população. E especialmente o ácido fólico e a vitamina B12 são importantíssimas na nossa modulam a expressão dos nossos genes. Então, vegetais verdes escuros são importantíssimos tanto para a questão de fibras como para o cálcio, para o ácido fólico. Mesmo que a gente use como tempero. Os temperos são excelentes, mas para você ter realmente o que você precisa do ácido fólico, precisa comer um bowl bem cheinho de folhosos verdes escuros. Vale bater no suco verde? Vale bater no suco verde, sem dúvida. Tá bom. Bora sentar para a gente responder perguntas? Então, vamos lá. A Ju Reis já tem uma pergunta para você, Valéria. Boa tarde. Aquele queijinho caseiro que fazemos em casa é válido como proteína? Obrigada. Sim, é válido como proteína. Vem do leite, né? Ela deve usar um leite integral. E aí já tem o processo de fermentação, com certeza. Delícia, não sei Ju. se ela falou do queijinho vegano, mas se for o vegano, tem um pouco de proteína também. Aí se for aquele outro queijinho, já fiquei com água na boca. Que delícia. Ó, a Leila Walter Silva, qual a melhor combinação com o iogurte natural? Melhor combinação? Olha, a fruta que você adiciona um pouco de fibra. Você pode colocar um pouco de aveia também, fibra, um pouquinho mais de proteína, vai adicionando. Pode colocar qualquer tipo de semente dessas que a gente mostrou aqui, semente de linhaça, o gergelim, semente de abóbora, o que você gostar no iogurte. E eu gosto bastante do iogurte também em pepino, com azeite, com sal, fica uma delícia. Como salada, né? Exatamente. Fica bem bom. Tudo bem trocar refeição? Por exemplo, um iogurte desses bem caprichados no lugar do jantar? Tudo bem. Eu às vezes gosto, sabe? Porque à noite eu tenho um paladar que dá vontade mais de um docinho. Aí eu faço um iogurte bem delícia, assim. Um pouquinho de frutinhas vermelhas, aí coloco chia, um pouquinho de aveia. Um pouquinho de tudo, ótimo. Você pode preferir comprar algum iogurte que seja mais proteico. Tá. Né? Então, aí realmente você vai ter, pensando naquela quantidade de proteína que a gente comer ao longo do dia, no começo, sim. Ou 2 iogurtes. São quantos gramas de proteína cada quilo de peso? Então, o mínimo é 0,8 gramas de proteína por quilo de peso. Mas a gente pode trabalhar com 1,2, que é uma medida boa. E com a medida que você vai envelhecendo, o idoso precisa trabalhar um pouquinho mais até de proteína. A gente fala em 1,4 grama por quilo de peso. Eu falo isso para os meus pais e aí eu vou te contar um negócio. Que ela não está assistindo, porque ela chegou, já está no hospital, que é minha irmã, que é médica. Eu falo para eles que eles têm que suplementar proteína, porque eu já fiz a conta e eles comem menos proteína do que deveriam. E ela fala assim, não pode porque vai sobrecarregar o rim. É verdade isso? Olha, precisa fazer a conta, né? E eu chamo o whey protein ou a proteína vegetal em pó, chamo de complemento. Não é um suplemento, é um alimento completo, um alimento riquíssimo que todo idoso deveria colocar. Ou pode ser também a proteína do colágeno, né? Proteína é proteína. O colágeno é uma outra questão, a gente pode deixar para uma próxima, porque é bem... Bacana, quero falar sobre o colágeno. Mas olha isso, gente, é importante. E eu sei que às vezes é difícil vocês até comprarem. Pede para alguém comprar pela internet, tem várias marcas. Parece que é muito caro, mas dura muito tempo. Dura muito. Então, assim, você vai comprar um potão? Mas é caro. Mas vai durar muito, porque você vai usar um scoopzinho por dia, que já dá, acho que 25, 15, 20 gramas de proteína. Depende, de já 18 ajuda, a 23, né? Muito. Você pode associar o seu iogurte da noite. Pois é, tá que vendo? seja meio scoop, você não quer colocar inteiro, bate o seu iogurte com meio scoop de proteína, você já vai ter a sua proteína do período da noite. Então, viu, meus amigos, os idosos principalmente, bora caprichar na proteína. A Sandra Sena pergunta, boa tarde, doutora, eu tenho uma dúvida. Qual o pão certo para quem tem enxaqueca? Olha, o pão certo... Não tem, né? A enxaqueca, ela...
O glúten, né? Então vamos imaginar o pão certo para quem tem enxaqueca, vamos imaginar um pão com menos glúten. Tá. Que seja o pão de fermentação natural ou realmente um pãozinho feito de farinha de amêndoa, um pão low carb, Pão né? Que a sem gente glúten. fala sem glúten mesmo. Várias receitas também no nosso Instagram. Agora, eu esqueci o nome dela que perguntou. Ontem eu falei sobre o Diário da Dor. Tem vários aplicativos na lojinha do seu celular, né? Vários para você monitorar a sua enxaqueca. Eu descobri que a minha enxaqueca ela não estava relacionada necessariamente ao glúten, ela estava relacionada a outros fatores. Então a gente precisa conhecer o que é que está fazendo com que quais são os gatilhos para a nossa enxaqueca. E aí você aprendendo, porque a gente tem que conhecer nosso corpo, né? Exatamente. De repente nem é o pão que você precisa tirar. Não, pode vir intencional, né? De origem intencional. Tem vários tipos. É. Alessandra Faria diz: amo muito esse programa maravilhoso. Obrigada, Ale. Através dele mudei minha vida. Fico tão feliz. Para mim isso não tem preço. Então me diga, quais alimentos posso incluir para melhorar o intestino e reduzir melasma? Para melhorar o intestino, hidratação é a primeira coisa que a gente pensa. Para os idosos também, a partir dos 40, a nossa sensação de sede diminui. Então, capricha na hidratação. Fibra, você aumenta um pouquinho de fibra, porém, quando você aumenta a fibra, precisa aumentar a hidratação também, tá? Porque senão ela pode ter efeito contrário. Reduzir melasma, a gente tem que pensar em polifenóis, né? Todos aqueles nutrientes que nós Polifenóis, as frutinhas vermelhas têm polifenóis. As frutinhas vermelhas têm polifenóis, arroxeadas e vermelhas. Pode comprar inclusive congelada? Pode comprar congelada, sem dúvida. O morango tem estudo que ele aumenta até os polifenóis e a vitamina C congelado. Maravilha. Sim. O pêssego, a maçã, o chá verde, o chá preto, o cacau, tudo isso tem polifenol. Isso tudo também é anti-inflamatório, né? Isso é anti-inflamatório. Polifenol trata o intestino, exatamente. Trata inflamação intestinal. Isso melhora o melasma. Melhora o melasma. Porque a gente tem eixos, né? A gente tem eixo intestino-cérebro, eixo intestino-pele. E hidratação é muito importante. Não só hidratação, né? A água, como uma hidratação correta da pele. E, lógico, a exposição, né? A exposição a todas as toxinas, ao sol, que é antioxidante, que é oxidante. Então, os antioxidantes de maneira geral, vitamina C e todos os polifenóis que nós falamos. Acho que vai ajudar o intestino. A Sandra Lídia quer saber se a linhaça dourada é melhor que a marrom. Olha, existem alguns estudos que falam que a marrom tem um pouco mais de nutrientes. As duas são muito similares, mas pode usar qualquer uma das duas e pode até variar, pensando na variedade. Joia. Próxima pergunta. Oi, pode comprar a linhaça triturada? Não. Não. Como falaram do ômega 3, ele pode ser oxidado, a linhaça também. Se você já comprar ela em forma de farinha, ela pode sofrer oxidação. Então, qual a melhor coisa? Comprar a semente, bater. Se você quiser bater, deixar num pote escuro por 15 dias, dura na geladeira. Fora isso, você bate todos os dias. Perfeito. E, gente, uma outra dica que eu vou dar para vocês, eu estava lendo esses dias uma reportagem falando sobre uma contaminação de fungo nesses produtos que a gente gosta, que a gente entendeu hoje com a doutora que a gente precisa comer, que são esses cereais, essas farinhas, né? Esses produtos saudáveis que às vezes a gente compra sem saber bem a origem, a granel, tem que tomar cuidado. É sempre melhor esse que tem certificação da Anvisa, que está bem embaladinho. Bem na embalagem, né? Concordo. Exatamente. Às vezes a gente é tentado, porque tem muitas oportunidades na internet, a gente vê várias oportunidades, mas tem riscos, né? Os fungos são silenciosos, eles não são visíveis a olho nu e realmente eles podem ser bem maléficos. Muito bem. Doutora Valéria Bartoli, é assim que fala? Sim. Doutora Valéria Bartoli com TH. Ela tá no Nutri Valéria Bartoli, tudo juntinho lá no Instagram, e ela fala especificamente dessa alimentação 40+. Então,
cola nela para você aprender. Lembre-se de novo, não é um bicho de 7 cabeças, como aquela telespectadora querida, Alessandra, se eu não me engano, disse que o programa mudou a vida dela, eu quero que mude a sua vida também, mas não adianta entrar por um ouvido e sair pelo outro, é para você colocar em prática, espero que você coloque em prática a partir de já uma alimentação mais saudável. Valéria, volte outras vezes, tá bom? Muito Amei te obrigada, conhecer. Cláudia. A gente Eu tem um amigo amei em comum, estar que é o aqui. André, que na verdade é nosso personal. Maravilhoso. E ele falou, eu preciso te apresentar a Valéria, que vocês vão se curtir. E que bom, gostei muito de te conhecer. Obrigada. Obrigada. Eu adorei. E até a próxima, tá bom? Até.